bem-vindas ao terceiro episódio do nosso podcast Suapele.cast. Vocês já sabem que é o melhor podcast da dermatologia, que a gente foca em tudo sobre a saúde da mulher e tudo sobre a saúde da pele. Então, é imperdível. Como sempre, a gente tem convidadas muito especiais e hoje a nossa convidada é uma endocrinologista maravilhosa, doutora Tatiana Evaristo, que é uma uma endocrinologista do Piauí, mas que fez especialização aqui em Brasília. E a gente vai falar tudo sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa demais a vocês. Quem aí já teve vontade ou está tomando Ozempic? Então, a gente vai falar da era Ozempic, os reflexos na saúde e na pele. Tati, me conta. Bem-vinda primeiro, né? Tô aqui com a Mari também, sempre, né? A Mariana, Tati, nossa sócia e nossa parceira na ET. Então, fala, Tati, bem-vinda. Vamos falar desse tema? Vamos lá. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite de vocês. Bom, gente, então, quem nunca pensou em usar um Ozempic, né? Então, isso é mulher, então, nem se fala. Então, gente, o Ozempic, ele faz parte de uma classe de remédios, que a gente chama de análogo de GLP-1. Junto dele tem o Saxenda, o Trulicity, o Victoza, mas quem ganhou fama mesmo foi o Ozempic. Então, ele é um análogo de GLP-1. Que o GLP-1 faz? Ele é produzido no intestino e tem 1001 funções. Que a gente conhece, a gente sabe que ele aumenta a insulina, estimula, né, a produção de insulina no pâncreas, ele atua no sistema nervoso central, da questão da saciedade, daí é o sucesso dele no tratamento da obesidade. E ele atua em todo o trato gastrointestinal. Então, ele diminui o esvaziamento gástrico. Então, por isso que ele também tem os efeitos colaterais mais comuns, é a sensação de empachamento, que a paciente fala, né, que se sente com náuseas e constipação. Então, de uma maneira geral, é isso que um GLP-1 faz. Então, tem aí agora o Ozempic, vai vir agora no Brasil, já foi aprovado mais 2 medicações, que é o Wegovy e o Mounjaro, né? Mari, você já tomou Ozempic? Já usou Ozempic? Não é tomar, porque ele é injetável, né, Tati? Injetável. Injetável. Você já usou Ozempic, Mari? Não, mas não por falta de vontade. Só por falta... Quantos quilos você acha que tem que perder, Mari? No mínimo 5. Toda mulher quer perder 3, 4 quilos, né? Qual é? Você vê a mulher às vezes super magra e fala, mas eu queria perder 3 quilos. Né? Então, não tem essa. Eu sou suspeita, porque na verdade, eu sou a única aqui da mesa que de fato lido com o problema da obesidade desde sempre. Eu falo que eu já nasci fazendo dieta. Então, assim, mas eu queria primeiro, vamos classificar assim. O Ozempic, essa classe de medicamentos, é especificamente indicado para obesidade? Ele nasceu para tratar a obesidade? Porque tem vários medicamentos para obesidade, né? Obesidade é uma doença que precisa de tratamento? Ou a obesidade é um estilo de vida? Ou a pessoa... o que é a obesidade? Não, a obesidade a gente considera uma doença crônica, que se ela não for tratada, trará muitas complicações. Então, diabetes tipo 2 é uma complicação da obesidade, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica. Então, a gente sabe que a obesidade vai trazer muitos problemas se não for tratada, né? Então, a gente considera a obesidade uma doença crônica que requer tratamento. Só que a gente tem que saber que, aí a questão, tratar a obesidade. Só existe o Ozempic para tratar a obesidade? Então, hoje em dia, o Ozempic realmente é o mais famoso porque é de fácil acesso, digo assim, de não precisar de uma prescrição médica, que eu considero isso um grande erro, né? Então, tipo, eu acho chocante uma pessoa chegar numa farmácia, num balcão e comprar um Ozempic. Isso dá uma falsa liberdade de que é um remédio que não tem efeitos colaterais. E que a gente sabe que tem a curto prazo e a gente não sabe a longo prazo, porque ela não é uma medicação tão antiga. Uhum. É uma medicação nova, a gente não tem estudos tão grandes a longo prazo. Então, assim, é um risco. Então, ter alguém acompanhando faz toda a diferença. Mas não existe só o Ozempic, né? A gente estava até conversando aqui antes e falando que o que o Ozempic é muito bom. Ele é muito bom para tratamento, para dar saciedade.
Então, aquela coisa, a pessoa começa a comer, ela vai ter o stop antes. Então, ela para antes. Então, ela é mais para aquele tipo de pessoa que come mais quantidade, né? Então, é um perfil diferente. Agora, se o paciente tem uma questão mais de fome emocional, que é aquela coisa que muitas mulheres têm, né? Que é a vontade de comer. Então, ele quer o quê? Ficar beliscando. Estou com vontade de um doce, estou com vontade de um pãozinho. Então, que a gente considera fome por recompensa, fome emocional. Então, muitas mulheres usam o Ozempic por isso e falam, mas doutora, eu não perdi 1 quilo com o Ozempic. Ou seja, o Ozempic não é para ela. Mesma coisa de uma paciente que tem compulsão alimentar, né? Então, é outro tipo de tratamento. Então, a gente tem que avaliar, a gente hoje em dia que trabalha com obesidade, a gente trabalha muito com a questão do tipo de fome. Então, quando a gente está diante de uma paciente com obesidade, é perguntar, por que você come? O que te leva a comer? Ai, não, doutora, eu como muita quantidade. É quantidade, é o que você escolhe, é ansiedade, é recompensa, é compulsão, você perde o controle. Então, a gente entender isso. Então, isso cabe ao médico saber isso e saber qual é o melhor tratamento. Então, o Ozempic não é para todo mundo. Como tudo na medicina é diagnóstico, né? Eu conheço alguém que come assim, por recompensa, né? Como é petiscadora, né, Mari? Não, eu super me identifico com isso que você falou. Porque assim, o meu marido sempre teve problema de obesidade mesmo, né? E aí, na pandemia, ele ficou com medo, né? Porque um dos fatores de risco do Covid era a questão da obesidade. E aí, ele começou o Ozempic, porque queria um resultado rápido, porque estava com medo e tudo mais. E para ele foi sensacional, porque ele é uma pessoa que come muito. Então, dava saciedade para ele e ele emagreceu, assim, 30 quilos. E aí eu fiquei, nossa, eu também queria tomar esse remédio. E assim, além de eu não ter uma indicação, né, porque eu não tenho uma obesidade, a questão é essa, eu sou uma petiscadora. Eu não quero comer quantidade, eu quero ficar beliscando o chocolate, o pãozinho. Então, assim, não é algo que funcionaria pra mim, mas assim, dá vontade, né? Porque os pacientes pedem isso pra gente, uma fórmula mágica, né? Algo que funcione, seja rápido, mas que, como você mesma falou, não vai funcionar pra todo mundo, né? Porque são diferentes tipos de fome. Eu sou da época, Tati, das anfetaminas. Eita. Eu tomava, desde a adolescência, eu tomava fórmulas que tinham anfetamina, que tinham hormônio tireoidiano. E a anfetamina me dava essa sensação de saciedade também. Eu não tinha vontade de comer com anfetamina. Mas o mecanismo é totalmente diferente, então. Sim. Então, você é da época do Femproporex, Anfepromona, exatamente. Né? Dessas medicações que eu já acho que são até proscritas hoje, né? Se usa ainda esse tipo de medicamento? Proscrito. Não, proscritas hoje, Porque, né? na verdade, essas medicações, elas entram como inibidores de fome. É diferente do Ozempic, que é sacietógeno, né? Então, o Ozempic você começa e para. Esses eles dão inibidores de fome mesmo. A gente não tinha vontade de comer, não verdade. Tem. Só que tem um grande defeito, essas medicações. Elas têm efeito rebote. Então, assim, teria que fazer um desmame bem lento, né? Porque realmente elas davam muito efeito rebote. E taquifilaxia, né? A gente tomava e tinha que aumentar a dose cada vez mais para poder sentir o mesmo efeito. Da mesma forma, na hora de tirar. Você tem que ir tirando bem devagar. Então, daí a questão que ela foi retirada. E então o Ozempic, ele não dá efeito rebote? Você não engorda mais se você tirar? Não. Então, foi bom essa comparação, porque realmente, quem dá efeito rebote era as anfetaminas. O Ozempic não dá. O que está acontecendo hoje em dia? A gente tem que buscar usar o Ozempic com um alvo. Eu sempre falo, gente, o alvo não é emagrecer. O alvo tem que ser mudar o estilo de vida. Então, você tem que buscar esse alvo. Nesse momento, o Ozempic vai te ajudar muito. Eu falo que o Ozempic é uma excelente droga, só que ela está sendo usada com o objetivo errado. Então, se eu falo assim, poxa, eu vou usar o Ozempic para eu aprender a comer melhor, comida com qualidade, comida de verdade, fazer uma atividade física, ter um estilo de vida melhor, usa o Ozempic, ele vai te ajudar bastante. Então, o alvo tem que ser, eu estou buscando mudar o estilo de vida. Se você busca o Ozempic para ser emagrecido, vai dar ruim. Então, não é ser emagrecido, você tem que ter um comportamento ativo, você quer emagrecer. Então, emagrecer é diferente de ser emagrecido. Nossa, nunca tinha ouvido essa expressão. Achei super interessante, Tati. É realmente uma mudança de comportamento. Sim. Que é o que a gente vê com a bariátrica também, né? Que não adianta você fazer bariátrica. Você falou que a taxa de recidiva de bariátrica é em torno de 60% volta ao peso anterior. Assim, ganha muito peso.
Então, é porque as pessoas também, aquilo que você falou do milagre, as pessoas querem uma coisa fácil. Então, a bariátrica, ela não pode ser vista, ela tem que ser vista como um ponto de partida para uma vida diferente. A pessoa que tem essa consciência, ela fala, não, cheguei num ponto em que eu preciso de uma bariátrica para eu mudar a minha vida. E não a bariátrica me emagrecer. Porque senão, volta tudo. Perfeito. Então, tem que ser muito bem indicada, né? Então, Ozempic, bariátrica, qualquer que seja o tratamento para obesidade, o nosso alvo tem que ser mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. É só um estímulo, né? É um pontapé para você Sim. começar, mas se a pessoa não quiser manter o estilo de vida, não adianta. É assim, que nem nossas pacientes, elas querem um resultado mágico, por exemplo, para celulite, né? Que está relacionado a essa questão da obesidade. Aí você pergunta, tá, então você está fazendo atividade física, musculação, dieta, bebe água, faz uma drenagem. Ah, não, eu só queria um aparelho que fizesse tudo por mim. Aí eu não indico, porque essas pacientes, elas não vão ter satisfação com o tratamento e vão depois te cobrar aquele resultado que depende da vontade delas também. Elas têm que mudar o hábito de vida, né? Com certeza. Foi ótimo esse gancho, Mari, porque a gente também pega muita paciente que está acima do peso, está com sobrepeso, e até às vezes beirando a obesidade, e ela quer um aparelho para tratar essa obesidade. Ela quer um aparelho que seria indicação, ela quer uma criolipólise, né? Um aparelho que está indicado para a pessoa que é magra e tem uma gordura localizada, e ela quer fazer com que aquele aparelho emagreça ela, né? Então, é a mesma questão, a gente tem que primeiro mudar o estilo de vida, depois usar todos os recursos corporais que existem em termos de tecnologia, de tratamentos, para melhorar o que você já fez por você mesma, né? Com certeza. Então, é muito pertinente esse posicionamento, que é um posicionamento multidisciplinar. Então, o paciente trata com o endocrinologista, acompanha com o nutricionista para fazer uma dieta, que a gente também vai falar nesse ponto, né? Que não adianta também eu usar uma medicação que que vai me ajudar a emagrecer e eu não tenho uma dieta que vai me nutrir, né? Então, eu também queria que você falasse um pouquinho dessa importância de associar. E do vício das pessoas também na medicação, porque às vezes a mulher e o homem também, porque tem muitos homens utilizando também, né? Quer perder às vezes 1 quilo, 2 quilos e quer fazer uso do Ozempic para isso. Será que vale a pena? Porque ele tem efeitos colaterais também, né, Tati? Tem efeitos adversos que podem ser importantes, né? Fala um pouquinho também disso. Então aquela coisa, você ter 1, 2 quilos para perder usar o Ozempic, primeira coisa, esse 1, 2 quilos, você olhou, foi na balança que você olhou? Ou você, né, viu que sua roupa está mais apertada, você fez uma bioimpedância? Eu falo que balança devia ser extinta do mundo, porque balança confunde muita gente, né? Porque, assim, a composição corporal, a gente não vê uma balança. A gente vê a composição corporal ou uma foto, ou uma roupa nossa, a gente sabe, no fundo, se a gente está indo para um caminho errado ou não, se a gente está ganhando gordura ou músculo. Mas a gente insiste na balança, eu vejo isso com mulheres. Elas cismam com balança, a gente mostra, faz bioimpedância, está aqui, você ganhou músculo, você perdeu gordura, mas na balança ela ganhou ali 1 quilo. E ela fala, mas não, doutora, eu tenho certeza que não está dando certo porque eu ganhei na balança. Então, essa ideia, a primeira coisa que a gente tem que ver é a composição corporal e ver. O percentual de gordura está alto, precisa de fato usar algo? Então, vamos usar, mas sempre com essa ideia. Porque o que o Ozempic faz? Restrição alimentar. Você vai comer menos quantidade. Mas você tem que pensar o seguinte, e a qualidade do que eu estou comendo? Então, eu preciso comer coisas que, de fato, vão poupar meus músculos. Né? Eu tenho que comer proteína, eu tenho que comer comida de verdade, para o que eu restringir de alimentos não vai atrapalhar minha composição corporal. Porque é aquilo que a gente está vendo direto. Pacientes que usam Ozempic estão perdendo massa muscular. Isso, falando de novo do meu marido, coitado, ele nem sabe que eu tô falando dele aqui. Mas, enfim, ele parou o Ozempic por causa disso. Porque ele emagreceu muito, foi ótimo, né? Conseguiu perder os quilos que ele queria, mas ele não conseguia evoluir. Então, assim, ele faz beach tênis, musculação e tal, e ele não conseguia ganhar explosão, porque ele não tinha mais massa magra nas pernas, né? Então, ele optou, não, eu vou ter que parar esse remédio, porque ele tá prejudicando o meu ganho de massa. E agora ele tá só na dieta e fazendo exercício loucamente. E agora ele tá conseguindo ganhar. Então, exatamente. Às vezes a gente acha que, assim, você perder na balança é o suficiente, mas se você tá perdendo os seus músculos, quando você parar o remédio, seu metabolismo baixou, você não consegue mais manter, né? E aí tá a questão, que quando para
o remédio. É muito fácil ganhar gordura se você não mudou o estilo de vida, né? Sim. Só que músculo não ganha, músculo não vem fácil. Músculo, eu falo que é um patrimônio, que é difícil a gente adquirir. Então, só que é um patrimônio que rapidinho ele se desfaz. Se eu como errado, se eu faço muita restrição, se eu uso o Ozempic, né, de forma desordenada. Então, aí quando eu paro o Ozempic, eu tenho um risco de ganhar gordura e eu não consigo ganhar massa magra, se ele não estiver bem orientado. Então, aí gera uma confusão. Então, o metabolismo cai, a taxa metabólica cai. Então, é uma paciente que vai ter muita dificuldade de manter esse peso. E se for no período da perimenopausa, menopausa, pior ainda, né, Tati? Aí é difícil. Eu falo que mulher no climatério, ela tem que pensar bem na hora de usar um Ozempic. Porque a maioria já chega no climatério devendo músculo. Então, muitas vezes, essa mulher ela vem de uma história de restrições alimentares muito intensas. É aquela coisa, às vezes eu vou viajar, ou ter uma festa. Então, são mulheres que têm essa ideia da restrição repetidas, perderam músculo, só que depois elas não conseguem voltar esse músculo. Então, elas já chegam no climatério devendo músculo. Então, é um problema. Tem mulher no climatério que a gente tem que orientar ela a comer mais. Ela vai ter que tirar aquela ideia de que ser magra é comer pouco. Ela vai ter que mudar a cabeça dela e dizer o seguinte, não, peraí, eu tenho que... várias vezes eu mando para o nutricionista para dizer, faz essa mulher comer. Ela tem que comer, ela está devendo na bioimpedância 5 ou 6 quilos de músculo. É muita coisa. Ela não vai conseguir aquilo ali se não for comendo. Essa é a minha história, viu, Tati? Restrição alimentar, não comer para poder emagrecer. Eu só não sou viciada em balança, porque a partir de um determinado momento da minha vida, eu realmente aboli a balança e eu falei assim, quem vai determinar se eu tô, né, no peso ou não são as minhas roupas, é o meu espelho. E não vai ser a balança. Mas essa questão da restrição alimentar realmente é uma coisa que a gente vai se adaptando a isso, né? Se acostumando. Eu tenho uma festa, tenho uma viagem, vou parar de comer. Mas o que eu percebi na menopausa? Que como o nosso corpo muda. Então, mesmo você fazendo essa restrição, você não tem perda e você acumula gordura em lugares que você não acumulava antes. Então, a restrição deixa de funcionar. Então, a gente muda o estilo de vida realmente e aí vai fazer um acompanhamento com endócrino, com nutri, com, né, fazer sua reposição. Ou não vai funcionar mesmo. Então, assim, contra fatos não há argumentos. A gente faz tudo que a gente fazia antes da menopausa e simplesmente não funciona. É verdade. Então, a gente precisa mudar. E aí, voltando para o Ozempic, eu queria que você falasse um pouquinho, então, dos efeitos colaterais, assim, né? Quais são os riscos, como é que a gente pode identificar esses riscos, e se tem aquele paciente que você já fala assim, você não pode, né? Isso aqui não é para você, você tem um alto risco de ter efeito adverso, ou se não, tem que usar para saber se vai ter algum efeito adverso ou não. O Ozempic, a gente fala que ele é muito tranquilo para se iniciar, né? Ele não é aquele remédio que quando a gente vê bula fala, tipo as anfetaminas, né? Que quem era cardiopata, hipertenso, a gente tinha que tomar muito cuidado, a gente não era a nossa primeira escolha. O Ozempic ele é muito tranquilo e tem uma grande vantagem o Ozempic. As pacientes que fazem tratamento psiquiátrico, ansiedade, depressão, podem usar o Ozempic tranquilamente, porque ele não mexe com o neurotransmissor. Né? Então, assim, é totalmente diferente, por exemplo, das anfetaminas, da sibutramina, né? Da bupropiona. Então, assim, isso dá... Então, os psiquiatras ficam tranquilos quando vê uma paciente usando o Ozempic, né? Então, dá aquela tranquilidade, por isso que ele é tão usado e por isso que ele tem receita liberada. A grande questão é, efeitos adversos, sim, tem. Então, é aquela questão do refluxo, né, da náusea. Tem pacientes que não toleram o Ozempic. Tipo assim, fala assim, porque a gente começa o Ozempic com doses pequenas, justamente para ir adaptando. E tem pacientes que na primeira dose a gente vai sentindo, né? Porque a bula manda a gente fazer de uma forma, mas é aquela coisa, paciente é paciente. Tem paciente que a gente não consegue progredir em dose. Porque ele fala, nossa, mesmo nessa menor dose eu estou muito saciada, eu estou quase sem comer e muita náusea. Aconteceu comigo. Muita náusea, muito mal-estar, muita cefaleia. E eu não conseguia progredir a dose de jeito nenhum. E eu abandonei o tratamento, assim, não dei conta. Pois é, e você deve ter amigas que estão na dose máxima, estão lá,
e progredir a dose sem bonitinha. nenhum efeito adverso. É o que eu falo, é a medicina, né? Bem-vindo, né? Sim. Como nossa mãe dizia, você não é todo mundo, né? Então, é aquela coisa é individual. Então, só vai saber usando. Agora, é um efeito que eu vejo muito, porque mulher já tem tendência à constipação, né? Então, é algo que realmente, quando eu vejo que a mulher já tem constipação intestinal e usa uma dessa classe do Ozempic, normalmente piora. É a mulher que tem que estar muito atenta, com o nutricionista muito ligado nisso, porque senão vai piorar. Já teve pacientes que teve que parar, realmente, não dá, porque a constipação piorou muito. Então, essa questão, no dia a dia, o que eu vejo mais comum, realmente, é náusea, constipação. E tem, em bula, fala que tem alguns estudos que relacionam a nódulos na tireoide, né? Neoplasia maligna de tireoide. Então, é ficar atenta também, né? essa Fazer questão. O acompanhamento, é o que você falou. Nenhuma medicação deve ser usada sem acompanhamento médico, né? Assim, para tratamento de doenças crônicas, de doenças, né? Sim. A gente não deve usar sem acompanhamento médico. Então, isso também é um lado ruim da medicação, né, Mari? A gente vê que a medicação falta nas farmácias pelo uso tão indiscriminado, né? A gente vê, às vezes, eu já vi reportagens falando de pessoas que precisam usar a medicação, pessoas que têm diabetes tipo 2, que precisam utilizar a medicação e não encontram, porque a medicação está em falta na farmácia de tanta gente usando para obesidade. E detalhe, é cara, né? Nem é barata, então, né, Tati? Assim, não é baratinha, não é aquela coisa... mas você vê que Mas vende. isso mostra o quanto também que essa questão da obesidade, da autoimagem, incomoda, né? O quanto que a gente... Aí a gente fica... Eu falo isso muito de cadeira, porque eu sofro com obesidade. E a gente tem dois lados. O lado que é realmente o lado pessoal, o quanto a gente intimamente sofre com essa patologia. E o lado da sociedade mesmo, o quanto que a gente é cobrada por ter uma imagem, né? Uhum. E isso é muito interessante. Eu vou contar uma história minha que aconteceu. As pessoas estão muito acostumadas a me verem magra, porque eu pareço magra, mas eu não sou magra. Eu falo que eu estou magra, mas eu não sou magra. Então, eu passo muito tempo com o meu peso sob controle, porque eu sou muito disciplinada. Então, eu faço realmente uma dieta. Mas, eventualmente, quem tem problema com obesidade, vive o efeito sanfona, né? Sim. Eventualmente, você sai ali da linha, você viaja, você ganha peso muito fácil. E como as pessoas estão acostumadas com eu estar sempre muito magra, recentemente eu ganhei peso, ganhei uns 7 quilos de meio do ano passado para cá, e meu rosto ficou bem mais redondo, bem mais cheinho. E as pessoas começaram a me falar, não foi nem me perguntar, minhas amigas começaram a me falar assim, e até minha família: olha, você está exagerando nos procedimentos, seu rosto está muito preenchido, você está muito volumosa, porque você está fazendo muita coisa, para de fazer. E, na verdade, não era. Eu não estou fazendo, não fiz nada a Mari está aqui para me dizer, né, Mari? Que eu não faço nada, eu faço muito pouco tratamento e volume muito menos, mas era o volume de ganhar peso. Então, as pessoas, assim, elas realmente têm uma cobrança muito grande com relação à imagem, né? A nossa imagem é uma coisa muito importante. Então, a gente, acho que essa busca também, né, é muito por isso, porque as pessoas são absolutamente, principalmente as mulheres, são muito cobradas. Então, quando chega uma medicação que é a solução para isso, né, acho que é natural que tenha essa busca, mas eu acho um excesso quando você tem ali 1 quilo, 2 quilos para perder, você entrar com a medicação. Porque antigamente, eu passei por todas as fases. E a gente tinha um processo de fazer a dieta, né, saudável, de fazer atividade física, que a gente não pode esquecer, né? Então, acho que a gente tem que valorizar, antes de entrar com a medicação, valorizar os bons hábitos, né? Exatamente. Então, é o que eu falo, hoje em dia a gente vive o mundo do imediatismo, né? Então, isso é com tudo. As pessoas não têm paciência. Então, vocês devem ver muito isso na dermatologia. É aquela coisa, ela não quer fazer um skincare, ela não quer usar um protetor solar, ela não quer tirar o açúcar da dieta dela para ter uma pele saudável, uma pele bonita. Elas querem chegar lá e falar assim, injeta aqui alguma coisa que eu quero sair daqui... Pronto, perfeita. E isso vale para tudo. Então, a gente nunca deve encarar o Ozempic ou qualquer outro que vai vir aí, né? Que vão vir aí novos análogos de GLP-1, mesma classe do Ozempic. Mas a gente nunca deve encarar como um milagre, né? É um grande erro que a gente faz. Então, assim, tanto médico não pode vender essa ideia, como o paciente não pode ir atrás dessa ideia. Porque quando ele vai atrás disso,
vai ter quem venda, É. né? Então, a gente tem sempre que ter essa ideia. Não, peraí, ele pode vir num momento... Que momento eu vou usar o Ozempic? Será que eu estou preparada para usar o Ozempic? Vai valer a pena? Se for, é ali no momento, você está disposta a fazer as mudanças, ok. Então, assim, é aquela questão da balança, né? Benefício, risco. Nenhum remédio é zero risco. Assim como nenhum procedimento, nenhuma cirurgia. Nenhum remédio é. Sim. Então, a gente sabe que se a gente vai usar uma dipirona, porque a gente está com dor de cabeça, a gente sabe que pode dar, mas naquele momento, aliviar minha dor de cabeça É mais importante. é mais importante. Então, que a gente tenha essa ideia em relação à medicação. Ainda bem que o Ozempic, ele trouxe um lado bom, que eu acho, que foi tirar um pouco aquela coisa das fórmulas que você falou que você usou, por exemplo, né? Que tinha, eles misturavam Muita tudo ali. coisa errada, né? Eles botavam hormônio tiroidiano, anfetamina, aí Diurético, benzodiazepínico, tudo junto. Era uma Tudo junto. mistura que você não sabia. Se desse algum efeito colateral, você não sabia sabia quê. E a gente virava um zumbi, vou te falar. É, muita insônia, né? Não, era uma loucura, assim. Você não sabia se você estava sedada ou com insônia. Os efeitos... Minha família fala que teve uma fase que parecia que eu não estava presente, assim. Que eu era um zumbi mesmo, assim. Era uma droga muito, assim, que afeta muito sua interação, né? A anfetamina e o benzodiazepínico juntos. Então, você não interagia muito bem, não. Era complicado. É tenso que a mulher, assim, isso que estavam falando delas se cobrarem muito, as nossas pacientes, assim, elas estão sempre dispostas, né, a tudo, assim, o que torna elas muito vulneráveis, assim, a profissionais, assim, que são picaretas, né, vamos falar. Que não tem muita ética, né, Mari? Porque, assim, os homens, parece que a autoestima deles é melhor, né? Porque, assim, às vezes a mulher é maravilhosa, você vê, ela é linda, bem cuidada, o cabelo é bonito, ela é magrinha, e ela tá assim, nossa, porque eu tô feia, porque eu tô gorda, porque eu tô isso. E o homem, às vezes, ele tá assim, mais ou menos, o corpo não tá bom, tá careca, e ele tá se achando maravilhoso, né? Então, assim, a gente vê muito as nossas pacientes fazendo isso, assim, se sujeitarem, né? Então, assim, eu tenho um paciente que, assim, é linda, tem um corpo lindo, você vai perguntar, você começa a ver, tô tendo espinha, ela tá usando um anabolizante pra manter um corpo, assim, perfeito. Que assim, ela, se tivesse anabolizante, com certeza já seria bonita. E o Ozempic é isso também, o fato dele ser sem prescrição, né, a pessoa é livre, né, a compra, a pessoa compra assim, porque viu o amigo usando e vai fazendo isso. E pelo menos essa parte das fórmulas, né, diminui um pouco, mas ainda tem profissional que faz tudo, né? Vai passar o Ozempic com as fórmulas, com anabolizante. Eu falei que diminuiu muito, mas a gente ainda vê coisas... E agora não é só remédio para emagrecer que está na fórmula, é anabolizante. E muitas vezes o paciente nem sabe que está usando. Ele confia tanto no médico, né? Daquela coisa assim, não, mas eu fui no médico, o médico prescreveu. E quando ele mostra a fórmula, a gente vê lá, estanazolol, trembolona, nananã. E a gente fala, meu Deus, mas você sabe que você está usando? Não. É verdade, o paciente ele não tem noção do que ele está usando. Às vezes até corticoide associado. É bem complicado isso. E aí tem uma coisa que eu vou puxar o outro gancho, que Mari, aproveitando que Mari falou das pacientes que estão dispostas a tudo, né? Que tem um efeito adverso que existe do Ozempic, que é essa perda de peso rápida leva a uma flacidez de face, né? Então, eu até separei umas imagens pra gente ver que saiu muito na mídia, que quem for assistir o podcast no YouTube e nos nossos canais vai prestar atenção que se falou muito, que é a face do Ozempic, né? O rosto do Ozempic, que é essa perda excessiva que leva à flacidez e um aspecto cadavérico, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito, mas que é exatamente... Aí ficou, é do Ozempic ou é da perda de peso rápida? Porque a Adele, por exemplo, não usou o Ozempic e teve também aqui essa foto dela, ela já tá bem, mas tem uma outra que aqui a gente vê que ela estava bem mais emagrecida, a face dela, né? No processo intermediário da perda. Então, assim, é o remédio que dá isso? Não, é a perda de peso rápida. É como a cirurgia bariátrica, né? Então, normalmente, a cirurgia bariátrica também leva a uma perda de peso rápida e leva isso. Agora, gente, é isso que eu falo, tem que ser junto com o nutricionista. O nutricionista que está ali, que acompanhando, quando o paciente está disposto a isso também, a usar o Ozempic, iria a um nutricionista.
e ter um educador físico, né? É outra história, porque ele vai ter o quê? A musculatura, Sim. né? Você tem um bom aporte de proteína. Quando você tem um bom aporte de proteína, também melhora muito. Existe uma média de peso que a gente deve perder? Eu fiquei bem impressionada com essa foto da J.Lo, porque ela sempre foi uma mulher, assim, linda, magra, mas uma magra... uma magra, assim, com formas, né? Ela é latina, né? Então, de origem latina. Então, ela tem E ela, nesse último... Acho que foi no Met Gala, né? Que ela apareceu com esse vestido maravilhoso. Ela tava belíssima, mas nitidamente muito emagrecida, né? E aí, eu observei, assim... óbvio que eu não tô fazendo aqui nenhuma crítica, mas eu observei que apareceu um pouco mais da flacidez do pescoço, a pálpebra mais emagrecida, o sulco, que ela não tinha tão aparentemente marcado. Então, a gente vê nitidamente que a perda Até de a peso, bochecha tá a chupada, bochecha, né? a bola de bichar completamente Consumida. né, Mari? Sim. Existe uma média de peso que a gente que seja mais fisiológico da gente perder, fisiológico não sei se é o termo, mas que seja mais natural da gente perder por mês? Uma média de 2 a 4 quilos, né? Que a gente fala que é uma perda legal, que o corpo vai se adaptando àquilo ali. É de 2 a 4 quilos. Porque às vezes a gente vê pacientes que perderam 7 quilos em um mês, né? Aí a gente tem que ver se vai se manter assim, né? Então, o que ele está fazendo também para manter isso aí? Porque o corpo da gente, ele acha que passa por uma situação de perigo. Ele lê como um perigo perder muito peso. Então, ele vai adaptando, né? Essa eu quero deixar, né? Porque aqui é muito impactante essa imagem, eu acho. Porque, não é só um aspecto de magreza. A gente vê aí quase que a gente imagina uma desnutrição, né? Tá consumida, né? Você Exatamente. vê que não tem músculo aí também. Essa mulher, com certeza, não tem força nem para... Eu acho que eu vi uma foto dela, tava tipo até de andar, né? Porque perdeu muita massa muscular. Músculo e osso, né? E osso. Porque vai ser uma paciente com osteoporose daqui a pouco, né? Porque exatamente. E aí a gente fica naquele medo dessa paciente também já ir pro outro lado, né? Do distúrbio alimentar, né? Com de certeza. entrar numa anorexia, né? A gente já fica com um pouco desse medo, né? Agora, gente, é porque eu acho que hoje em dia as pessoas têm uma relação com comida muito deturpada, né? Porque comida é para nutrir a gente. Por que a gente tem tanto medo de comida? A gente tem medo de comida porque a gente tem muito acesso à comida. E acesso a produtos alimentícios. Muitas vezes não é comida. Que não é alimento, né? Não é alimento. Então, assim, às vezes eu acho engraçado que as pacientes falam assim, mas doutor, eu nem como muito. E eu falo, baseado em quem? Quem é a sua referência? Porque a maioria, pode prestar atenção, a maioria das pessoas próximas a nós, elas comem muito. Porque elas estão sempre... A facilidade de eu abrir aqui minha bolsa e ter alguma coisinha para eu comer. No meu trabalho, eu posso abrir uma gaveta e deixar umas coisinhas lá. Então, a gente tem muito acesso a coisas práticas. A nossa correria gerou isso. Então, gerou essa relação com a comida totalmente errada. Porque poucas pessoas engordam com comida de verdade, né? Só comida. Sim. Então, a maioria tem o quê? Tem a bobeira, tem o álcool, tem os restaurantes que a gente tem muito acesso hoje em dia. Então, a gente tem muito acesso. É muito acesso e a falta de conhecimento, né? Isso. A gente não sabe o que a gente está comendo. A gente não sabe, assim, quantas calorias tem aquilo. Não que a gente tenha que saber de cor, mas ter uma ideia, né? Se tal preparo vai ficar mais calórico do que o outro. Qual é o valor nutricional daquilo que a gente está comendo. Se aquilo que a gente está comendo é realmente comida. As coisas industrializadas. Sim. Eu tenho muita sorte, acho que quem vem do Nordeste tem muita sorte de gostar mais de comida do que de produto industrializado, né? Exatamente. E assim, eu acho que isso faz muita diferença, né, na vida, assim. Que você saber que aquilo que você tá comendo, você come um pacotinho de, sei lá, uma batata frita de pacote, que tem 1000 vezes mais caloria do que você comer um pão de verdade com ovo frito, né? Isso. Que é muito mais, que vai te nutrir muito mais. Então, assim, eu acho que esse desconhecimento, essa ignorância, né, no sentido de desconhecer mesmo, também favorece muito a gente pensar que a gente tá comendo pouco, e que a gente está comendo e a gente, na verdade, está trazendo um malefício enorme para o nosso organismo. Isso, né? e aquela questão, a qualidade do que a gente come é o que interfere na quantidade, e não o contrário. As pessoas começaram a pensar em quantidade, mas a gente tem que pensar em qualidade. É a qualidade que leva à quantidade. Porque se eu como coisas com qualidade, se eu como muita proteína, comida,
eu vou comer pouco. Porque eu vou ter saciedade. Não, e É um essas Ozempic coisas- natural. Proteína. E essas coisas industrializadas têm muito carboidrato, né? Com certeza. Então as pessoas têm muito medo de comer gordura. Você fala, eu vou comer um abacate. Não, mas abacate é muito gordo. Não, mas não bota muito azeite porque é gordo. Entendeu? Aí a pessoa não come o que dá saciedade, né? Porque a Exato. gordura as pessoas morrem de medo de comer. Mas acha prático abrir um biscoitinho que é fit e integral, mas é só carboidrato. Então não vai dar saciedade. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que chegam pra gente, né? Então, assim, o leigo que eu falo. Porque o leigo, ele acha que realmente aquela barrinha fit pra ele tá abafando. Não, porque escrever Né? fit com certeza é bom. Né? Isso. A questão é isso. Tudo que é mais tem a propaganda. embalado tem mais carboidrato e menos proteína. Só que agora a indústria está esperta, né? E aqui a gente estava até conversando. Ela está esperta em saber o seguinte, eu tenho que colocar mais proteína nos meus produtos. Porque as pessoas já estão começando a perceber que proteína dá saciedade. Olha que demorou, né? Só que em vez da gente ir para comida de verdade, ovos, carne, frango, peixe, a gente quer... trazer isso pronto, fácil. E a indústria já percebeu isso. E que agora, né, até a gente estava conversando que ontem eu vi várias reportagens falando que a Nestlé vai lançar produtos para os usuários de Ozempic. Ou seja, sanduíches e pizzas com nível Alto de teor de proteína maior. Então, E a pessoa vai continuar, né, Comendo ingerindo, né, assim, alimentos que não são nutritivos, na verdade, que não são naturais, né? A gente tem ultraprocessados, conservantes, conservante, com certeza. glutamato e aguarde o monossódico. marketing muito bem feito. Claro. Então, se a gente não tiver essa parte de educação, né, que eu acho que é aí que entra a rede social, que a rede social bem feita, é para isso. Sim. É para passar essas informações, de falar, gente, nada substitui comida de verdade. A comida da nossa bisavó, né? Sim. Então, que não tinha acesso a essas coisas e, com certeza, não tinha a quantidade de obesos que a gente vê hoje em dia. Claro. Porque é uma epidemia. Algo está errado. Onde é que a gente está errando, né? E ainda tem a questão um pouco social, porque também entra essa questão do politicamente correto, da gente às vezes não poder tocar nesse assunto de que a obesidade é uma doença, de que a obesidade traz consequências negativas para a saúde. Isso também é uma grande polêmica, né? Com A certeza. gente fica ali entre a informação médica, que é uma informação de saúde, e a questão de você estar, tá ofendendo uma minoria, ou enfim, tá sendo politicamente incorreto, mas na verdade a gente sabe as consequências negativas que isso vai trazer para a saúde, né? Independente da pessoa ter uma autoestima elevada ou não, você pode, não que a obesidade vai afetar a sua autoestima, você pode se amar estando acima do peso, sendo obeso. Mas isso não quer dizer que você não possa ter consequências para a sua saúde. Exatamente. Né? É, E você pode ser magérrimo e não ter saúde também. Né? É uma questão de você avaliar a sua saúde. É porque assim, uma coisa é um sobrepeso, né? Outra coisa é a pessoa achar que ela pode ser obesa porque ela pode ser o que ela quiser, sendo que ela vai estar sobrecarregando as articulações e daqui a pouco tem uma lesão e não consegue fazer exercício e vai virando uma bola de neve, né? Eu tenho uma conhecida que você olha, assim, as fotos, assim, da família dela. A avó era mais magra do que a mãe. E a mãe é mais magra do que ela. Então, ela tá naquela coisa, empoderamento, podemos ser uma pessoa mais gordinha e ter autoestima, o que é totalmente válido. Você não precisa ter esse culto à magreza, né? Que foi muito forte, assim, na década de 90, assim, hoje em dia tá tentando... E conta um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode endeusar a obesidade, né? Porque ela vai ter outros problemas. Ela vai ser diabética, hipertensa, com as articulações ruins. Daqui a pouco ela tá sem conseguir andar direito, vai ficar com uma muleta. Então, assim, é absurdo isso também, da gente não poder tocar nesse assunto, né? O papel do médico, muitas vezes, é informar, né? Então, assim, a escolha vai ser do paciente. Mas a gente, como médico, é passar essa informação. Porque a gente sabe que diabetes tipo 2... 80% a 90% desses pacientes têm sobrepeso e obesidade. Então, é uma doença totalmente relacionada ao peso. Esteatose hepática, cirrose hepática, hoje em dia, a principal causa não é álcool, é gordura, é esteatose hepática. Então, o nosso papel é informar, a escolha é individual. O paciente, ele pode ter total liberdade de dizer o seguinte, eu sei de tudo isso, doutora,
mas eu não quero emagrecer. Sim, claro. Né? Então, assim, é a opção dele, mas o nosso papel é falar. A gente tem que falar porque realmente isso traz muitas, e às vezes eles não sabem, né? Então, esse desconhecimento ele ainda existe. Agora, Mari, qual é a estratégia? O paciente usou Ozempic, Tati prescreveu, ela ficou feliz porque perdeu 5 quilos em um mês, mas ela já não era, né, obesa, era só sobrepeso. E aí, murchou a bola de bichar, tá como a J.Lo e ela não tá feliz. O que a gente pode fazer para ajudar essa paciente a minimizar, né? Ou a gente até fazer isso preventivamente, que eu acho que é o ideal, né? É a gente saber que essa paciente... É isso que eu falo, a importância do paciente ser bem assistido de forma global, né? Então, assim, quando o paciente chega no meu consultório hoje, eu falo, quem é seu endócrino, quem é seu gineco, né? E a gente ali dá um suporte à paciente como um todo. O que a gente pode fazer, Mari, nesse caso aí? O que você gosta de fazer? Tá. Antes de falar da J.Lo, eu tenho um case de sucesso que tem tudo a ver com isso. Que é uma paciente que ela fez bariátrica. E aí, ela me procurou, assim, antes de fazer a bariátrica. Então, foi aquela pessoa, assim, que ela já estava com aquele acompanhamento psicológico, de nutricionista, tudo. E ela teve, não, eu vou falar com uma dermato também, porque ela tinha medo de ficar com aquele rosto emagrecido de Ozempic, mas também da bariátrica, né? Adele. A Adele. E aí, antes de fazer a cirurgia, a gente tratou. Então, assim, ela fez a cirurgia e ela não ficou nada com o rosto, com esse aspecto chupado, emagrecido. Então, assim, as nossas funcionárias, consumido, né? É um aspecto consumido, né? As nossas funcionárias falam, nossa, mas fulana tá maravilhosa, porque ela tá ótima. E realmente ela tá ótima, porque ela tratou antes, né? Então, quando a pessoa tem esse propósito, assim, de... Põe a outra da Adele, porque aqui, nessa fase, ela ainda estava consumida. A gente vê ali, ó, embaixo do olho, esse aspecto de olheira, de fundinho, né? Essa sombra. Olha essa. Nessa aqui, a gente vê, né, a região malar com um voluminho melhor. Então, ela ficou... A Adele, hoje, ela tá magra, mas com essa região malar bem definida, sem o ar de cansaço, né? Então, assim, essas pacientes, assim, antes de fazer, antes de passar pelo processo de emagrecimento, né, o Ozempic ou fazer uma cirurgia, é interessante elas estimularem o colágeno, né? Porque o colágeno está muito relacionado com a capa de gordura. Então, se a pessoa tem uma capa de gordura que diminuiu muito rápido, ela vai ter aquele aspecto de flacidez, que é o grande medo dessas pacientes. Então, essa minha paciente, ela tinha um rostinho mais cheio, então a gente acabou fazendo aparelho, né, Ultraformer, MPT, mas sem o propósito de consumir a gordura, só estimular. E também pode ser feito o bioestimulador. Aquelas pessoas que já têm um rostinho mais para magro, que vai ter esse aspecto consumido, o bioestimulador aí realmente é o melhor tratamento. E após o tratamento, aí a gente pode repor com o preenchedor, né? Aí realmente tem que esperar para ver como é que ela ficou no caso da Adele, que teve esse consumo malar, tudo. A gente espera para ver e aí a gente repõe isso e dá um suporte novamente para o rosto, né? Nossa, é o que eu gosto de fazer também. Eu sou fã de bioestimulador de colágeno, né? Eu sou suspeita, eu acho perfeito também, porque a gente tem um resultado muito natural, muito elegante, né, Tati? Não muda o aspecto da pessoa. Só que, às vezes, o que acontece? A função do bioestimulador de colágeno é exatamente essa, fazer colágeno e fazer um efeito de elevação, de sustentação. Mas, às vezes, a pessoa tem uma perda tão grande de compartimento de gordura que a gente precisa pôr um pouquinho do preenchedor de uma forma também muito sutil e elegante para que ela tenha aquilo que ela perdeu. Porque o bioestimulador, ele não vai preencher, né, de imediato. Então, é preciso uma avaliação muito, muito precisa, né, para cada caso, para que a gente possa ter esse resultado bonito, natural também, sem transformar a pessoa, né? Ela já emagreceu, vai transformar em outro rosto, não pode, né? Então, para ela se reconhecer também, né? Então, eu acho que é bem legal fazer esse acompanhamento junto. E lembrando também, reforçando, como a parte nutricional é importante. Não adianta nada a gente fazer bioestimulador de colágeno se a pessoa não está se alimentando e ter um aporte proteico. Não tem como formar colágeno sem proteína, gente. Isso. Então, assim, ou você se alimenta bem, ou você não vai conseguir fazer esse colágeno. Não, e ainda falando dos bioestimuladores, esses pacientes com sobrepeso e obesidade, eles têm muito medo, né, de bioestimulador. Porque realmente, às vezes, a gente vê uns casos que não foram executados da melhor forma e a pessoa fala, eu vou ficar com o rosto cheio, eu vou ficar com o rosto mais gordo, né? E eu sempre falo para minhas pacientes, olha, calma.
eu sei que o que eu não posso fazer é engordar seu rosto. Então, se eu tô falando que vai dar certo, é porque vai dar certo. Então, eu tenho pacientes que têm um rostinho mais cheinho e a gente também consegue fazer. Então, é um tratamento muito versátil, que pode ser feito profilático, mas também naquela paciente que não está nesse processo, elas também vão se beneficiar a longo prazo, né? Então, assim, eu acho que é uma classe de medicamentos que realmente veio para mudar, né, a história da obesidade. Eu acho que é um grande ganho, né, Tati? Assim, eu falo que essa classe de medicamentos, o Ozempic, é como o Roxetan foi para a isotretinoína, foi para a dermatologia, sabe? Que mudou a história da acne. Mudou completamente. Hoje, se o paciente é tratado na época certa, ele não vai ter cicatriz de acne, que é uma das piores sequelas que a gente tem na pele, né? É uma das mais difíceis de tratar, às vezes impossível de tratar. Então, a gente mudou a história da vida da pessoa com uma medicação que é séria, que é importante de ser acompanhada, mas que é maravilhosa quando bem empregada. E eu acho que essa classe de medicamentos fez a mesma coisa pelos obesos, que não tem indicação de bariátrica ainda. Sim. E eu acho que muda a história da pessoa. Só que tem que ter essa responsabilidade, né, de ser bem avaliada. De não ser uma muleta por muito tempo, né? Então, e a gente nunca esquecer daquela questão que vocês também, eu acho que é a questão da prevenção, né? Então, a gente tem que mudar muito a nossa cabeça. Acho que isso aí vai durar algumas gerações, de mudar essa questão com a comida. Então, a gente tem que voltar, a gente tem que retroceder alguns anos aí e saber que realmente nossa bisavó estava certa. Eu falo muito, né? Então, quando minha mãe fala uma coisa, eu escuto muito. Minha avó fala, eu escuto, porque eu falo assim, realmente, elas viveram num mundo em que não tinha esse acesso industrial tão forte, né? De produtinhos que a gente tem acesso. A gente tem que mudar muito e voltar um pouco para a cozinha. Na nossa correria, a gente voltar um pouco a fazer algo em casa. Sim. A gente não aceitar só iFood, né? Restaurante. Então, o nosso estilo de vida está nos adoecendo. E a obesidade é um reflexo disso. A gente não pode normalizar comer coisas que não são comida. Então, eu falo que o Ozempic é uma consequência disso. Então, a gente tem que ir antes, né? A gente tem que voltar atrás. A gente não pode se conformar de viver com a muleta, com a medicação. Porque a indústria ela vai ver que o Ozempic já deu certo. Vai vir o Mounjaro, que vai dar muito certo, porque ele é duplo. Ele é um agonista de GLP-1 e GIP. Ele vai vir mais potente ainda. Só que é aquela coisa, é óbvio, a obesidade é uma doença, ela precisa de tratamento. Só que a gente tem que ir atrás e fazer com que as nossas crianças não fiquem obesas, que a gente não fique obesa, quem a gente ama não fique obesa, né? Perfeito. Então, a gente ir lá atrás e fazer uma prevenção. Mas, quando necessário, tá aí para ser usado, né? E você falou em cabeça, também lembrar desse acompanhamento psicológico, né? Porque muito também, às vezes, não da causa, mas é um dos aspectos da obesidade também é isso, né? Que a gente tem que ir nos aspectos psicológicos, como você falou, tem a fome que é emocional, que é a fome de recompensa. Então, a gente tem que olhar o paciente também como um todo, porque isso também vai refletir na autoimagem, na autoestima. Aí vem o paciente pra gente que não está preparado para um procedimento estético, é uma bola de neve, é um conjunto, o paciente é um todo. Então, é uma equipe realmente multidisciplinar. Mas, assim, eu acho que é muito importante o paciente, acho que é muito importante vocês assistirem esse podcast inteiro, na íntegra, para vocês perceberem as nuances que envolvem o uso das medicações dessa classe, do Ozempic. É realmente uma nova era, mas é uma era de uso com responsabilidade, porque eu falo sempre, nada é mais precioso que a nossa saúde, né, Tati? E a gente só vai entender isso quando a gente perde. Então, a gente não pode deixar que a saúde chegue a um limite para cuidar dela. Vamos, né, fazer a prevenção, vamos ter estilo de vida saudável, porque aí tudo flui. E porque a gente vai viver mais, né? A gente vai viver muito mais. E quanto mais a gente vive, mais exposto aos riscos a gente está. Então, quanto mais saudável a gente for, melhor. Então, usem o Ozempic, mas consultem a doutora Tati antes para fazer o tratamento correto. E aí eu vou convidar vocês para o próximo episódio, que vai ser com a nutricionista. Então, eu vou super agradecer a Tati. Foi muito bom, Tati. Foi muito esclarecedor.
Deixa seu arroba, seu Instagram, para os pacientes que quiserem, né, contactar com você, fazer mais perguntas no direct. Deixa seu endereço também, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer essa bioimpedância para saber qual que é o percentual de gordura. E, enfim, a gente está à disposição nas nossas redes sociais para perguntas, para tirar mais dúvidas. A minha, da Mari, né, a da clínica, e a Sua Pele.cast também tem uma rede social própria, então vocês podem entrar lá e assistir o episódio também completo. Fala, Tati, sua rede. Então, meu Instagram é @doutora Tatiana Evaristo, tá? Mudei recente, era doutora Tati, doutora Tatiana Evaristo. E o meu consultório é no Centro Médico Júlia Diné, tá? Então vai ser um prazer aí receber vocês. É muito bom, né, Tati, cuidar das pessoas. Sua clientela é mais mulher, homem, tanto faz? Porque quem vai entrar no meu Instagram vai ver, né? Eu falo muito de mulheres pós-40, que eu me identifico total, porque eu sou. Não parece, mas né? E eu falo muito de climatério, menopausa, é um assunto que eu gosto muito, né? Então, é climatério, menopausa. E muita gente me pergunta, você atende homem? Eu atendo homem, mas realmente 90% da minha clientela, até do meu Instagram, é mulher. Tati, muito obrigada, tá? Foi muito enriquecedor, assim, nesse mundo que as pessoas só querem seguir dica de blogueira. A gente, assim, conversar sobre um tema tão atual, né? E tão importante, com alguém que realmente sabe o que tá falando, que vive isso, que trata isso. Realmente foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Um prazer conhecer, que eu não conhecia. Prazer, foi meu. E acompanha a gente pro próximo episódio com a nutricionista Dai Souza. A Nutri da Mari, por isso que a Mari tá assim, maravilhosa. E a gente vai continuar nesse tema de obesidade, de vida saudável, de nutrição e não alimento industrializado que não é alimento.